A aliança perpétua do sábado é para todos e para sempre. Alguns grupos religiosos hoje insistem que os cristãos devem guardar o sábado. O descanso do sétimo dia, ordenado, sim, por Deus, no Antigo Testamento. Às vezes eles usam trechos como Êxodo, capítulo 31, versículo 16 e 17. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Ele fala aqui de celebrar uma aliança perpétua. Mas também diz que era uma aliança entre ele e os filhos de Israel. Agora, como que nós devemos olhar para um versículo como este? Parece simples e claro. O sábado é uma aliança perpétua. E se é uma aliança perpétua, obviamente deve ser guardada para sempre por todas as pessoas. Mas antes de trazer a lei do sábado para os dias de hoje, vamos considerar alguns fatos. Eu quero citar 4 fatos importantes sobre essa questão. Primeiro, a lei do sábado foi dada aos filhos de Israel, descendentes físicos de Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do que eu acabei de ler de Êxodo 31? E pode ver também, capítulo 35, de 1 a 3, Neemias, capítulo 9, do versículo 7 a 15. Esses trechos mostram que a lei do sábado foi dada aos israelitas. Não foi uma coisa dada a todos os seres humanos. Segundo fato, perpétua nem sempre significa eterna. Uma pesquisa sobre o uso da palavra perpétua no Antigo Testamento mostra que ela muitas vezes escreve coisas que iam permanecer por muito tempo, mas não para todas as épocas. Israel ia possuir perpetuamente a terra prometida. Veja Gênesis 17, versículo 8, e 1 Crônicas 16, versículos 15 a 18. Mas ela perdeu a terra por causa da rebeldia. A circuncisão foi dada como aliança perpétua, em Gênesis 17, versículo 13. Mas ela foi anulada por Deus posteriormente. No Novo Testamento, em Gálatas capítulo 5, ele comenta especificamente sobre a circuncisão, mas fala em geral sobre a lei do Antigo Testamento. Ele diz, Gálatas 5, do versículo 1 ao 6, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mas Gênesis 17, versículo 13, falou de uma aliança perpétua, falando sobre a circuncisão. Outro exemplo. Vários sacrifícios, ofertas e cerimônias foram obrigações perpétuas. Leia Êxodo 25, versículo 30, Êxodo 29, versículo 28, Levítico 24, versículos 8 e 9, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 4. Todos esses trechos falam de sacrifícios e cerimônias perpétuas. Mas essas coisas não têm lugar no Novo Testamento. Hebreus capítulo 10, versículo 1, o autor disse, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Ofertas foram dadas aos descendentes de Arão, como direito perpétuo. Números capítulo 18, versículo 19. Mas esse sacerdócio não existe mais. O sacerdócio da casa de Eli era perpétuo, mas foi interrompido por Deus, em 1 Samuel 2, versículo 30 e 31.
Deus disse que seu nome estaria perpetuamente no templo em Jerusalém. 2 Crônicas 7, versículo 16. Mas este templo foi destruído por decisão divina. Terceiro fato. As festas anuais, mensais e semanais, os sábados dos israelitas, foram sombras que perderam seu valor quando Jesus morreu na cruz e deu sua nova aliança. Em Colossenses capítulo 2, começando no versículo 13, ele enfatiza a eficácia do sacrifício de Jesus na cruz. E depois de falar desse sacrifício que Jesus fez, no versículo 15 ele diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Agora o quarto fato. No Novo Testamento, os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para participar da ceia do Senhor, conforme diz Atos capítulo 20, versículo 7. Aqui relata uma parte da terceira viagem de Paulo. Ele estava já a caminho de volta para a região da Judeia, e no capítulo 20, versículo 7 diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Você não acha, eu diria, engraçado, mas o fato é triste, que algumas pessoas distorcem a história bíblica para dizer que a prática de se reunir no domingo foi instituída séculos depois pela Igreja Católica? O fato é que já no Novo Testamento, no livro de Atos, os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Pelo mesmo motivo, em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2, Paulo deu instruções para os cristãos sobre algo que deveria ser feito no primeiro dia da semana. Ele disse, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Domingo não é o sábado. E não é governado pelas mesmas regras que Deus deu aos israelitas em relação ao sábado. Não é pecado andar, trabalhar, cozinhar no primeiro dia da semana. Mas é um dia em que os servos de Deus separam tempo para se congregarem. Não devemos ser negligentes nesta prática. Como escreveu o autor de Hebreus, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O sábado não foi dado para todas as pessoas, nem para todo o tempo. Mas nós hoje, como servos de Cristo, discípulos de Cristo, devemos congregar para adorar a Deus e encorajar uns aos outros. E nisso, nós descobrimos no Novo Testamento, inclui um destaque especial no primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscitou, o dia em que os cristãos lembravam da morte de Jesus. E assim nós temos motivo também para nos reunir e servir ao Senhor de uma forma especial no primeiro dia da semana.